Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Como vocês estão? Olá, tá todo mundo bem? Boa noite. Chamando o pessoal dos grupos aqui, enquanto vocês vão chegando. Vão me falando como vocês estão. Te mandei, manda pro grupo pra mim. Tem que pôr o link. Como vocês estão? Contem aqui pra mim. E hoje, sempre na batalha, boa noite. Olha, Sheila, a Durvalina, a Jaque, a Adriana. Que bom ter vocês aqui, gente. A Vera, Floral Terapia, sejam todas bem-vindas. Tô abrindo aqui a minha colinha de hoje. Oi, Vera, Carla, tudo bem, Carlinha? Tudo bem? Tempo que eu não te vejo aqui. Fátima, Anne, sejam bem-vindas. Pessoal, vocês estão gostando das aulas? Conta pra mim, como é que tá pra vocês? Estão gostando? Como que tá pra vocês as aulas? Oi, boa noite. Sim, amando, sim, estou adorando. Vocês conseguiram baixar todos os guias? Como é que tá? Amando as aulas. Conseguiram baixar todos os guias? Essa é a primeira, seja bem-vinda, Jaque. Seja muito bem-vinda. Se você não me segue aqui ainda, corre, me segue, porque até o dia 1º todo dia tem live. E durante a semana, normalmente, né, quando a gente não tá nesses intensivões, a gente tem a live toda quinta-feira, tá? Então, me segue. E todo dia, gente, eu coloco conteúdo. Todo dia tem conteúdo pra vocês. Boa noite, não pude ver a aula de ontem. Tá lá na rede vizinha, tá? Tá lá na rede vizinha. Então, quem não conseguiu assistir às aulas anteriores, estão todas disponíveis na rede vizinha. Alguém vai colocar o nome da rede vizinha aqui pra mim. Então, corre lá e assiste. Quem não me segue lá na rede vizinha, já aproveita pra me seguir também. Então, vamos lá. Pra quem tá chegando agora, quem é a primeira vez que tá aqui, né? Conta pra mim da onde você é, se é a primeira vez que você tá aqui. Eu vou me apresentar, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam. E o meu propósito é ensinar baralho cigano de forma assertiva, ajudar você a desenvolver a sua intuição para que você conquiste a sua independência ajudando pessoas. Então, eu te levo do zero à assertividade com o baralho cigano. E eu quero levar essa mensagem do baralho cigano, esse ensinamento do baralho cigano para o maior número de pessoas possível. E é por isso
que eu gero conteúdo diário para vocês, porque eu realmente quero que as pessoas conheçam o baralho cigano, se interessem pelo baralho cigano, ou para autoconhecimento, ou para fazer disso uma profissão, ou que seja para buscar um direcionamento, para buscar um acompanhamento. Uau, do Uruguai! Que delícia! Seja bem-vinda! Espero que você consiga me entender, mas fico muito, muito feliz com você aqui. Seja bem-vinda, me segue para continuar recebendo nossos conteúdos. Que legal, gente! Olha, estamos atingindo cada vez mais longe, né? A gente já atingiu Portugal, Estados Unidos e agora estamos no Uruguai. Que bom, fico muito feliz. E aproveitando, né, que o pessoal tá chegando, ó, primeira vez aqui, primeira vez vindo do Uruguai. Então aproveitem para se inscrever no evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. É um evento totalmente online e gratuito, que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho. E durante esse evento eu vou sortear um curso completo para quem assistir todas as aulas do evento, que são 3 aulas gravadas, responder o questionário, me seguir aqui no Instagram e estiver presente na aula ao vivo de domingo. Então, eu vou sortear um curso completo, vou sortear um conjunto de guias, né, que fala das combinações do baralho cigano, fala de característica física, fala de profissão. Então, vou trazer esse conjunto de guias para sortear também e vou sortear uma leitura de mesa real comigo. Então, serão 3 pessoas contempladas durante esse evento. Então, segue tudo certinho, fiquem nos grupos, porque no grupo eu envio material de apoio a cada aula que a gente tem, tanto aqui nas lives quanto nas aulas do evento em si, tá? Então, eu tô gerando os materiais de apoio e enviando para vocês dentro dos grupos, tá? E hoje a gente vai falar do seguinte, olha, tenho medo de mexer com forças que não entendo. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque tem muita gente que acredita que mexer com o baralho cigano está invocando ou mexendo com algo que seja sobrenatural, que seja de uma energia diferente. E eu vou trazer aqui para vocês explicar um pouquinho sobre isso. Então, se vocês me verem dando uma olhadinha aqui do lado, é a minha colinha para eu seguir uma sequência lógica e vocês conseguirem me entender, tá? Porque quando a gente começa a falar, a gente se empolga e às vezes a gente sai da sequência e aí às vezes fica desconexo, tá? Então, vou deixar a colinha aqui. Se me ver olhando pro lado, tô na minha colinha, tá? Então, esse tema é pra quê? É pra tirar o medo do desconhecido e entender que o baralho cigano é uma ferramenta e não uma ameaça, tá? É uma ferramenta. Só que assim, gente, tudo que é desconhecido dá medo. O medo é natural e inerente do ser humano, né? Então, assim, olha, vou para uma entrevista de emprego. Eu tenho medo de dar certo, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de falar alguma coisa que eu não deveria, eu tenho medo de me portar de uma maneira que eu não deveria, me dá aquele friozinho na barriga, me dá aquela, uau, né, o que eu faço? E é natural, por quê? Porque o medo é um sinal de alerta de algo que é novo, então tudo que é novo e que eu desconheço, é natural eu ter medo. O que a gente tem que tomar cuidado, para que esse medo não nos paralise. Então, esse medo tá te avisando, olha, é algo novo na sua vida. E isso pode te dar um certo, deixa eu ver aonde eu tô pisando. Mas não é para te paralisar, é para que você analise o terreno, analise os fatos e veja se aquilo faz ou não sentido para sua vida. Então, o medo é natural, você não pode usar o medo como desculpa para não fazer, tá? Você pode até falar assim, não quero fazer porque eu olhei e não gostei. Não faz sentido na minha vida. Tá tudo bem. Agora, eu não faço porque eu tenho medo. Não use o medo como desculpa. O medo não é para te paralisar, ele é só para que você entenda do que você está, o que você está buscando, o que você está conhecendo, o que está apresentando para sua vida. Então, não adianta falar, para mim não cola essa desculpa. Tenho medo, porque o medo ele não é para te paralisar. Ele é só para que você enxergue as coisas porque são novas, né? E olha, gente, eu não gostaria de entrar em algo novo e não sentir um friozinho na barriga, né?
O friozinho na barriga é uma delícia para o algo novo, porque justamente é isso que te mostra que você está vivo, que você está se movimentando e aprendendo algo novo, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar, então, sobre esse medo comum, que eu já trouxe um pouquinho, né? Mas o que que acontece? O que eu ouço muito é assim, ó. E se eu estiver mexendo com algo que eu não entendo? É justamente por isso que a gente tá aqui, para que você comece a entender com o que você tá mexendo. Entende? Não adianta, eu não entendo, ok. Tá sem áudio? Estão me ouvindo bem? Alguém colocou sem áudio? Conseguem me ouvir bem? Fala aqui pra mim, por favor. Pra eu poder continuar. Me ouvindo bem? Um joinha? Ou assim? Tá normal, então tá bom, vou seguir. Então vamos lá. É justamente por isso que a gente tá aqui, para que vocês entendam, né? Então, quem não conhece o baralho cigano, tá chegando agora, ou já conhece um pouco, mas não entende profundamente e tem medo, a ideia é essa, é mostrar para vocês o que é o baralho cigano, como ele se comporta, como que a gente faz para que a gente possa, né, trabalhar com ele. Então, é trazer esse entendimento, tá? Tenho medo do que não conheço. Ok, então vamos conhecer. Simples assim, né? E o medo do invisível. Gente, é natural a gente ter medo do invisível, né? Desde muito novinho, a gente tem medo de fantasma, né? Quem nunca teve, né? Medo de fantasma, medo do invisível, medo do que não conhece. Só que com os anos, o que a gente começou a enxergar? Com a própria ciência, tá? Isso é psicanálise, que existe um campo energético, uma teia que liga todos nós. E essa teia faz com que a gente consiga sentir o outro. Então, o sentir o outro não é invisível. Por mais que eu não... Tudo bem, é invisível, né? Eu não estou vendo. Mas assim, não é algo sobrenatural. Eu sinto o outro por quê? Porque existe essa teia que nos liga, tá? Que é o campo. O campo é isso, o campo ele liga uma pessoa a outra. Então, por exemplo, quando a gente tá muito apaixonado no começo do relacionamento, ou quando a gente tem uma conexão muito profunda com uma pessoa, gêmeos tem muito isso, ou pessoas que realmente são muito ligadas, que pensam uma na outra e o telefone toca. E essa pessoa te ligou. Quantas vezes? Que pensa na outra pessoa liga ou aparece na sua casa. Por quê? Porque é o campo. A pessoa sente a sua energia. Por quê? Porque ela está conectada a você. Então, quando a gente fala do invisível, o baralho cigano, ele não trabalha com esse invisível, ele trabalha com esse campo. Com esse campo energético, aonde eu acesso a informação que o outro está me solicitando. Então, por exemplo, vamos supor que a Pri chegue e fale, eu quero uma leitura. Quando ela fala para mim, eu quero uma leitura, ela está abrindo o campo dela para mim. Ela está me dando permissão para entrar na energia dela, para sentir a energia dela. E aí o baralho faz o quê? Traduz essa energia que eu estou sentindo em símbolo. É isso. Então, eu pego meu baralho, me concentro na energia da Pri, que falou pra mim que quer. Por isso que é tão importante a pessoa pedir a leitura e não a gente simplesmente sair fazendo leitura para as pessoas, entende? Porque quando a pessoa quer, o que que acontece? Ela se abre. Eu quero saber. Então, se eu quero saber, eu tô fazendo o que com o meu campo? Abrindo. Então, eu abro o meu campo e falo, olha, eu quero saber. E quando eu quero saber, o outro consegue fazer o quê? Ir lá e captar. E aí, quando eu consigo captar, eu consigo traduzir diante das imagens que o baralho me traz, que é uma linguagem simbólica. Então, não existe existe o invisível, mas não existe o sobrenatural. Ficou claro? Como que o baralho funciona? Aonde ele vai buscar a informação? Fala pra mim se ficou claro. Conta aqui pra mim. Ficou claro? Ou alguém ficou com alguma dúvida sobre isso?
E enquanto vocês me contam aqui, quem chegou agora e ainda não me segue aqui para continuar recebendo conteúdo. Eu posto conteúdo todos os dias. Nós estamos tendo live também todos os dias, até o dia 1º. Então, até o dia 1º, todo dia tem live aqui no Instagram, às 18h18. E se inscreve para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, que vai acontecer entre os dias 2 e 8, um evento online e gratuito. Então, quem tá chegando agora, faz todo esse processo aí para não perder nada, tá? Que bom que ficou claro. E olha, gente, põe o dedo no aviãozinho, chama mais gente para conhecer o baralho cigano, tá? Então, curte, compartilha, chama o pessoal lá na rede vizinha, me sigam lá, porque olha, eu tava olhando lá hoje, gente, não cheguei a 500 pessoas lá ainda, aqui tem 10 mil. Então tá muito discrepante. Então vamos para lá também, porque a gente crescendo lá, a gente começa a atingir mais pessoas. Então dá uma força lá, põe lá, ó, dedinho no seguir, porque vocês têm acesso a todas as nossas lives lá. Porque eu faço a live aqui, mas eu não deixo salvo no perfil, eu subo para a rede vizinha, tá? Então quem puder colocar a rede vizinha aqui, eu também agradeço. Então vamos voltar. Ficou claro? Então, quem perdeu até agora, depois lá na rede vizinha vai estar a live completa, tá? Mas o que eu trouxe é que a gente acessa o campo, ou seja, o acesso à energia da pessoa com o baralho. E não estou acessando algo sobrenatural, ou seja, eu não estou acessando uma entidade, eu não estou acessando uma energia baixa, uma energia alta, não tô acessando a sua energia, o campo do cliente. Quando ele fala para mim que era uma leitura, ele se abre. Quando ele se abre para leitura, eu acesso aquele campo. Certo? Energia captada é possível no momento da leitura? É possível no momento da leitura e é possível depois. Por quê? Ó, pensa comigo. Eu atendo, por exemplo, as leituras objetivas por ordem de chegada. E tem gente, né, quem é meu cliente, principalmente quem já é meu cliente mais antigo, eles me mandam à noite. Então, lá pelas 8, 9 da noite, a hora que eu já encerrei, normalmente eles me mandam, falam assim, lê pra mim amanhã. A partir da hora que ele me deu a autorização, ele me abriu o campo dele. Então, a hora que eu for fazer a leitura, eu vou acessar. Agora, eu fiz a leitura e enviei para ele, eu não tenho mais o direito de continuar fazendo leituras para ele sem outra permissão. Então, não é porque ele me permitiu uma vez acessar o campo dele que eu tenho permissão eterna, não funciona assim, né? É quando ele pede, quando ele quer a orientação. Eu não tenho por que orientar quem não quer orientação. Ficou claro? Se ficou com mais alguma dúvida, me pergunta, tá? Enquanto isso, vou seguindo, gente, olha... Perguntas que eu escuto, tá? Será que eu estou abrindo um portal? Não. Você não está abrindo um portal dessa maneira de estou abrindo um portal para um outro plano, para o invisível, para uma outra dimensão. Não. Abre-se um canal aonde eu me ligo a você. É normal ter medo, só não pode deixar esse medo te parar. É isso aí. Então, eu estou me conectando a você. É um canal, tá? Por exemplo, o Instagram não é um canal? Nós não estamos todos conectados aqui? Nós estamos todos conectados. Por mais que eu esteja falando muito mais do que vocês, nós estamos todos aqui nesse momento conectados por um canal, por um veículo, que é o Instagram, tá? É a mesma coisa. Então, eu gero um canal. E qual é o veículo que vai levar a mensagem de uma pessoa para outra? Nesse caso, nosso hoje é o Instagram e a internet. Quando é uma leitura, é o baralho. Ele é o canal. Então, a gente gera esse vínculo, abre esse canal e ele traz essa comunicação. Ele vai trazer a informação para que eu possa te passar, tá? Então, ó, vamos pegar a analogia daqui. Então, o canal é o Instagram e o meu baralho agora é o que? A minha colinha aqui, que toda hora eu dou uma olhadinha para não fugir do tema. Então, ela é o veículo, ela traz a informação. A informação tá ali guardada nela para que eu possa passar para vocês de forma clara. E eu tô passando através do Instagram. Então,
É um canal. Então, eu me conectei a você, tirei a carta, peguei a informação e transmito para você. Não é olha, vamos lá. Estar conectado ao consulente não é o mesmo de trocar energia. Gente, a gente troca energia o tempo todo. O tempo todo a gente troca energia. Não tem como, tá? Agora, falar que a energia do outro vai desestabilizar a minha, não. Por quê? Ó, vamos lá. Quando o outro vem me procurar, ele me procura com uma dor. Ok, ele tá com dor. Mas eu levo para ele o quê? Um alívio. Eu levo para ele um direcionamento, eu levo para ele um conselho, um caminho a seguir. Então, quando eu tô levando um caminho, quando eu estou levando um direcionamento, a ideia do jogo, gente, é essa pessoa sair melhor do que entrou. E quando ela sai melhor do que entrou, ela sai com a energia mais elevada. E quando a energia dela é mais elevada, ela fica como por você? No mínimo agradecida. Poxa, que bom, agora eu sei para onde ir. Ela tem um sentimento positivo para você, o que eleva a sua energia, não abaixa. Entendeu? Agora, se eu tenho uma energia lá no pé, vivo reclamando que nada dá certo na minha vida, que eu não tenho cliente, que tudo é uma porcaria, que aí é você que tá com energia baixa. E aí o cliente também chega com energia baixa, vai continuar naquele ciclo vicioso ali de uma energia pesada, tá? Então, cuidar da sua energia é obrigação sua, não do seu cliente. Estar bem para atender o seu cliente é obrigação sua. Porque quando você atende o cliente com verdade, com direcionamento, e ele sai melhor do que ele entrou, que é a ideia do jogo, ele vai te devolver gratidão e o que vai aumentar a sua energia e não diminuí-la, tá? Isso não quer dizer que você não vai ficar cansado. É um trabalho como outro qualquer, a gente cansa, tá? É normal. Daiane, eu li carta para o meu sobrinho, estou treinando e fiz sem falar com ele. E à noite sonhei com uma entidade que dizia não mexa com ele, fiquei com medo. Olha, Anne, para quem é religioso, né, trabalha com religiões de matriz africana, o sonho pode ser normal e tá tudo bem. Mas sem tocar na parte do sonho, porque não é a ideia aqui, eu não mexeria com a energia dele. Ele te pediu para ler? Ele não pediu. Gente, esses dias não, ontem, eu tava aqui sentada, começando a fazer minhas leituras, meu filho falou assim, mãe, deixa eu tirar algumas cartas. Aí eu peguei meu baralho, falei, toma, tira. Ele tirou 3 cartas, ele falou, o que significa? Eu falei. Entende? Ele pediu. E aí depois ainda coloquei para as pessoas treinarem no grupo, mas ele deixou. Consegue entender isso? É meu filho. Eu nunca tiro uma carta para saber como ele tá. A não ser que ele queira. É meu filho. Ele tem só 13 anos. Ou seja, não manda em nada na vida dele ainda. Mas eu não vou mexer na energia dele. Porque é dele. Entende? Ele tem que querer saber. Quando ele quer saber, ele me pergunta. Quando ele me pergunta, ele tira as cartas, eu ajudo ele a interpretar. Porque algumas coisas ele mesmo já sabe. A Renata, a mesma coisa. A Renata tem o baralho dela na mesa dela. E aí, quando ela não consegue interpretar, ela me pergunta. Agora, eu vir aqui e falar assim, deixa eu ver como é que a Renata tá hoje? Não. Ela não me pediu. Não invado a energia de ninguém, gente. Seria estar em sintonia? Sim, estar em sintonia. É normal, depois de uma leitura, a gente se sentir que nossa energia foi sugada? Gi, depende. Depende do quanto você dispôs de energia ali. Às vezes, a gente já tá cansada e acaba doando muita energia. E aí, é normal a gente se sentir cansada. Como qualquer trabalho, gente. Qualquer trabalho, tá? Qualquer trabalho pode te deixar cansado. O que eu falo? Presta atenção em você antes de fazer leitura. Se você tá muito cansada, se você tá estressada, se sua mente tá perturbada, é complicado fazer leitura, porque é complicado você estar presente, entende? A gente precisa estar presente. E eu acredito que para tudo, tá? Estar presente é necessário para tudo. Estar presente. Eu estou aqui para você agora. Meu celular não tá desligado, se toca quem vê a Renata, eu não presto atenção. Algumas coisas, alguns barulhos me atrapalham às vezes, mas a maior parte do tempo, nada me atrapalha.
Por quê? Porque eu estou aqui para vocês. Então, quando a gente aprende isso, a gente se sente menos desgastada. Por quê? Porque eu estou para você, mas eu não estou pegando o seu problema para mim. Agora, quando o seu problema é semelhante ao meu, aí pode ser associação emocional. E aí você pode se sentir chateada com alguma coisa. Então, tem que ver o que está acontecendo. Mas todo o trabalho desgasta, inclusive leitura, tá? Principalmente quando a gente tá no começo, é uma leitura muito cansativa, tipo uma mesa real. Dispõe muita energia, tem muita atenção, é o tempo todo ali, 36 cartas. Você pode sair cansada, mas é no começo, logo passa. Já estou aqui, boa noite, boa noite. Agora que consegui chegar, seja bem-vinda. Cuidamos de nós depois do próximo. É isso aí. Primeiro a gente. Tá bom, sim, autoriza. Eu cuido da minha espiritualidade e tenho uma cigana, dama da noite. Que legal. Pode ser usado gráficos radiônicos para usarmos na hora de cuidar desse próximo. Esse próximo quer usar gráficos radiônicos, ele tem essa... Você tem essa autorização? Se você tiver autorização. Gente, tudo é autorização. Você tem autorização para usar gráfico radiônico? Eu trabalho com radiestesia, ó. Dá pra ver, né? Tem um Yosho aqui, tem vários gráficos em volta de mim. Mais pra cima tem mais dois, tem um harmonia, tem um escape, tenho vários gráficos, tenho sorte e sucesso, tem um monte de gráfico em torno de mim. Tá? Eu não monto nenhum pro meu filho se ele não quiser. Não faço nem a harmonização na mesa radiônica. É ele que pede. Mãe, faz a harmonização em mim, aí eu faço. Então, gente, é autorização, independente, tá? Pode juntar gráfico com baralho, pode, tá tudo certo. Mas a pessoa tem que autorizar. Não fique invadindo o campo dos outros. Certo? Então, vou seguir, ó. Então, não tô abrindo um portal. Isso ficou claro, né? Não é um portal que se abre. É uma conexão. É uma ligação, é um caminho, tá? É um caminho energético, não um portal. Será que estou atraindo coisas ruins? Não, você não está atraindo coisas ruins. Por quê? Porque você não está mexendo com nada ruim. A gente só atrai coisa ruim quando a gente vai mexer com coisa ruim. Ah, eu vou fazer, então eu leio baralho e agora eu vou aprender a fazer trabalho de amarração. Vou atrair coisa ruim? Provavelmente. Você está mexendo com o livre-arbítrio do outro? Provavelmente. Ah, eu só leio baralho, faço as minhas terapias, só se o outro quer, não fico mexendo com nada que vá trazer coisa ruim para a vida do outro, nem para mim. Eu vou atrair coisa ruim? Não. A gente só atrai coisa ruim quando a gente busca ela, tá? Tudo é vibração. Se eu estiver vibrando mal, eu vou atrair. Se eu estiver vibrando bem, eu vou atrair também. Ah, mas às vezes acontece coisas na nossa vida e a gente tá vibrando bem. Gente, acontece, a vida tá aí. Ah, mas eu me acidentei, eu vibro tão bem. Tá, foi a vida inteira assim? E quando você vibrou mal antes? Então, a gente tem que saber pesar 2 pesos e 2 medidas. E também não ficar colocando a culpa numa bengala, tá? Quando a gente coloca a culpa no baralho, o baralho atrai energia negativa, a gente tá pondo a culpa usando o baralho como bengala, tá? E o baralho não é pra ser sua bengala, ele é pra ser sua ferramenta. Você só atrai energia ruim pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pela sua forma de se portar perante o mundo, não pelo baralho, tá? O baralho, ele não traz energia pra você. Ele capta uma energia e traduz uma mensagem só. Ele traduz uma mensagem que você captou do campo do outro. Essa é a função do baralho, tá? Então, vamos lá. E se tiver algo de errado nisso tudo? Eu entendo essa dúvida, porque cartomancia é errado, porque tá prevendo o futuro. Quando a gente começa a entender o baralho como uma ferramenta de acessar o campo do outro, a gente percebe que se o baralho tá errado, a constelação familiar também tá. Porque ela também acessa o campo do outro, da mesma forma, tá? E tantas outras técnicas, o círculo da vida, todas as técnicas sistêmicas vão estar erradas porque acessa o campo do outro. Então, não, a gente começa a ver que não é isso. Agora, quando eu uso o baralho para manipular o outro, claro que tá errado. Mas se eu tô usando para orientar, para acessar o campo, passar a mensagem, tá tudo certo.
tá? Então, não atrai energia negativa, não atrai energia ruim e não tá em nada de errado com isso. Mas o medo não é sinal de que é perigoso? Também escuto isso. Não, não é. O medo, como eu já disse lá no começo, é sinal de algo novo, algo desconhecido. O que é desconhecido dá medo. E aqui a gente já entra numa outra questão. Ah, a minha família não me apoia, minha família acha que é um absurdo eu ler. Ela vai achar se ela não conhecer. Tudo que eu não conheço, normalmente eu rejeito. Porque eu fui ensinado a rejeitar o que eu não conheço. Então, mostre o quanto é bom, mostre como, se transformando, usando para você, se autoconhecendo, melhorando a si mesmo, fazendo disso uma fonte de renda, trazendo dinheiro para dentro de casa. Quando o dinheiro começa a entrar, as pessoas começam a falar assim, olha, não é que isso dá certo? Olha, você pode tirar uma cartinha para mim? Começa a mudar a visão deles. Porque começam a perceber que é algo que traz prosperidade, que traz autoconhecimento, que traz uma profissão, que é uma ferramenta. Enquanto ele não conhece, ele rejeita. O que eu não conheço é muito mais fácil eu rejeitar do que eu aceitar. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu ficar com os preconceitos do que eu aceitar, tá? Você tem a apostila resumida das cartas para vender ou só de montagem de cartas? Os guias também têm um resumo completo de todas as 36 cartas em várias áreas da vida, no positivo e no negativo, tá? Mas é tudo junto dos guias. É um conjunto de guias. Então, ali tem as combinações, mas também tem as 36 cartas no positivo e no negativo em várias áreas da vida, tá? Mas vamos voltar aqui. Depois eu falo um pouquinho dos guias lá no final, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Ó, o que o baralho cigano é e o que ele não é. Então, vamos lá. O que ele é? Ele é uma ferramenta simbólica baseada em arquétipos. Então, cada imagem dessa é um arquétipo. Ela fala através da imagem, fala através do símbolo, tá? Dos arquétipos. Ele também é um espelho do momento presente. Então, quando eu tiro uma carta dessa, por exemplo, no meu dia, eu sei que eu vou ter que fazer escolhas importantes. Então, quando eu olho uma carta dessa, eu sei que eu vou ter que fazer escolhas importantes, tá? Então, ele é um espelho, é olhar para dentro. Quais escolhas? São escolhas internas ou são escolhas externas? O que eu não estou vendo? Então, o baralho, ele é um espelho do seu inconsciente. Ele é um espelho do que tá dentro. Então, quando eu presto atenção nisso, eu consigo modificar a mim mesmo. Eu começo a ter um autoconhecimento muito profundo, tá? Qual baralho melhor para começar? Gosto desse, mas lá na Rede Vizinha tem uma aula toda sobre baralho, sobre como escolher o seu baralho e todos os links da onde eu compro na descrição. Então, depois corre lá e olha, tá completinha, você vai adorar. E se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá bom? Vamos lá. É um mapa de possibilidades. Por quê? Porque quando eu não estou enxergando o caminho, o baralho me mostra, né? Então, vou alugar uma casa. Devo entrar nessa casa? Qual a energia dessa casa? É positiva ou negativa? Devo entrar? Devo, sei lá, fazer alguma limpeza nessa casa antes? O que eu preciso fazer para entrar nessa casa? Né? Eu preciso de um calção? Eu vou conseguir esse calção a tempo? Tem muita pessoa interessada? Tudo isso o baralho vai te responder. Então, ele é um guia ali, entende? Um mapa de possibilidades. Então, você pode estar usando o baralho no seu dia a dia para tomar decisões mais assertivas, tá? E um canal de escuta da própria intuição. Por quê? Porque quando eu me conecto com o baralho para mim mesmo, a minha intuição fica mais aflorada. Eu vou deixando ela falar. Vou deixando ela falar, vou deixando ela interagir comigo, tá? E o que ele não é? Não é um ritual espiritual obrigatório, né? Mas tem gente que trabalha com entidade, o baralho tá tudo certo, tem gente que trabalha assim e tá tudo bem. Mas não é obrigatório. Eu pelo menos não trabalho assim e funciona tranquilamente. Você não acredita em espiritualidade? Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que eu não trabalho dessa maneira, tá? Acredito em um monte de coisa, respeito qualquer tipo de religião, me considero uma pessoa espiritualista, mas eu não trabalho com uma entidade para ler baralho. Para ler baralho, eu não trabalho com uma entidade. Eu trabalho meu baralho, minha intuição.
tá? Então, não é algo obrigatório. Uma ponte automática com o além. Não, não é. Não é uma ponte automática com o além. Você não tá falando com a entidade obrigatoriamente. E quando tem uma entidade conectada que trabalha com você para ler o baralho, é uma. Então, não é uma ponte automática. Então, eu quero conversar com o pai da fulana que morreu. Não vai funcionar, gente. O baralho não é para isso, tá? E também não é invocar forças ocultas através do baralho. A gente pode sim usar o baralho para potencializar alguma coisa na nossa vida por conta dos arquétipos, como o sol ali ó, atrás, ó, dá pra ver o sol ali, tá vendo? O sol ali, ele traz o quê? Clareza, para que cada vez eu traga a informação de forma mais clara para vocês. Então, ele está ali potencializando. Então, ele envia essa energia de clareza, mas ele não vai ficar ali trazendo força oculta, trazendo coisas ruins para sua vida, tá? E o baralho não age por conta própria. Então, isso é uma coisa que, olha, é importantíssimo vocês entenderem. O baralho não se embaralha sozinho, não dispõe as cartas sozinho e não fala sozinho. Quem interpreta é você. Então, você que tem que ter responsabilidade. Você que tem que olhar a carta com profundidade, você tem que se permitir acessar. O baralho sozinho, ele não traz mensagem nenhuma, tá? Baralho fechado não serve pra nada. O baralho tem que estar aberto. Eu não gosto, Pri, de baralho com descrição. Acho que te vicia em palavras-chave. Eu gosto de ir a fundo na carta e compreender, sentir a carta. Quando eu fico com as palavras-chave ali na minha frente o tempo todo, eu me vicio nelas. Eu não sou contra material de apoio, de maneira alguma. Eu acho que é legal ter um material de apoio, tanto que eu produzi os guias para vocês com muito carinho. Mas apoio não é bengala. E isso tem uma grande diferença. Eu ter um apoio e eu ter uma bengala. Um baralho que tem a descrição o tempo todo na minha frente vira uma bengala. E aí eu leio uma descrição, leio a outra, quando eu uno as cartas, eu começo a falar assim, e agora? Por quê? Porque se minha intuição mandar eu sair daquele básico, dá nó. Então eu evito, tá? Também não tenho conexão com a entidade, somente com o meu lado místico intuitivo. Quero aprimorar. É isso a ideia. Apoio inicial, concordo. É isso, apoio. Apoio, tá? O que é baralho fechado? É isso aqui, ó, sem leitura. Então, eu ter um baralho aqui, como esse aqui, ó, dentro da caixinha aqui guardado, ele não vai te dar mensagem nenhuma. Ele só vai te dar mensagem a partir da hora que eu faço a leitura, tá? Então, baralho fechado não serve pra nada. O baralho, para passar a leitura, ele tem que estar aberto na mesa e você falando, porque ele também é aberto e não tem que interprete, também não serve para nada. Certo? Quero comprar e fiquei com dúvida. Gosto desse aqui, ó. Gosto desse aqui também. Lá no YouTube, na Rede Vizinha, tem uma live completa sobre isso, mostra os decks. O material de apoio, quem recebeu, tem a foto dos decks abertos para vocês verem, tá? Mas a sua fluidez nos arremete a uma mesa de cigana. Olha, se eu te falar que eu não tenho uma rosa na minha casa, não tenho uma taça, não tenho uma vela, a maioria das pessoas não acreditam, mas eu não tenho. Porque eu realmente não uso nada. O máximo que eu uso é uma toalhinha pequena para proteger o meu baralho. E por quê? Porque eu percebi que ele dura muito mais, tá? Só isso, percebi que ele dura muito mais. E como que eu percebi isso? Testando. Esse daqui, ó, eu não usava nem toalha. Essas aqui eu já não uso. Então, ó o estadinho que ele ficou, tá vendo? Não sei se dá pra ver. No celular ele fica até bonito. Mas tá arranhado, ó. Arranhado. Ó, o coração aqui tá bem, dá pra ver bem na ponta aqui, ó. Tem cartas mais, cartas menos. E aí, quando eu comecei a usar a toalhinha, ó, ele parou de arranhar, tá vendo? Então, ele dura mais tempo. Só por isso. Vou procurar aqui na minha cidade. Isso, mas se você não achar ou se quiser, eu comprei pela internet, eu compro pela Shopee. Então, eu até deixei os links lá, tem os links nos meus destaques aqui também. Eu não gosto de baralho com descrição. Prefiro
pegar a essência da carta. É exatamente isso, tá? Quanto mais a gente consegue se conectar à essência, melhor. Porque a descrição vai te deixar preso. O meu desses arranhou porque misturava com pedras, ervas e uma caixinha. É isso mesmo, arranha. Eu guardo meus baralhos dentro da caixinha e uso uma toalhinha para poder deslizar ele sem arranhar. Mas fora isso eu não uso nada, tá? Uso uma selenita em cima, mas normalmente aqui para limpeza. Vamos lá. Mas eu sinto um arrepio. Será que é aviso? Arrepios são sensações emocionais muitas vezes. É normal sentir quando a gente está acessando o campo de outra pessoa. Porque, querendo ou não, é energia. Então, quando eu estou acessando a energia do outro, eu posso sentir um arrepio. É normal, tá? Por quê? Porque eu estou acessando uma energia que não é a minha, tá? Então, é normal. Então, quando alguém passa muito perto de você, você está desapercebido, quem não faz aquele arrepio assim? É normal, porque você sentiu a energia da pessoa, tá? Quero aprender sem descrição, quero entender, é isso aí. O baralho Império das Águas só há no Brasil? Por enquanto só, Lourdes. Eu já até entrei em contato com o fornecedor, ele ainda não consegue mandar pra fora. Mas se ele conseguir, assim que conseguir, vai me avisar e eu aviso vocês, tá bom? Então vamos lá. Mas dizem que precisa de licença dos espíritos. Gente, não. Não pra ler baralho, tá? Se você tá dentro de uma religião e a sua religião te ensina dessa maneira, ok, eu não tô aqui para desdizer o que a religião tá dizendo. Mas se você quer ler baralho para autoconhecimento ou para profissão, você não precisa de autorização de espírito nenhum. O baralho não é de espíritos. O baralho, ele vem da Alemanha, de um jogo de tabuleiro. Então já começa aí, a gente já sabe que só por aí a gente já vê que não existe essa conexão de espíritos. Combinado? É lindo do Império das Águas, viu? E muito bonito, muito boa qualidade. Eu só não uso porque é muito grande e eu não gosto de baralho grande, tá? Então vamos lá. Mas dizem que precisa pedir licença aos espíritos, já falei. Tenho medo de carregar energia ruim, que eu repeti aqui porque é o que eu mais escuto. Não vai carregar energia ruim por conta de fazer a leitura de baralho, tá? Não vai. Isso é totalmente mito. E a chave está no quê? No conhecimento. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu busco entender e entender tudo, entende? Eu sei que muitas vezes a gente quer saber de carta, mas não adianta só saber das cartas. Porque se eu não souber o que é um arquétipo, não souber qual é a origem do baralho, não souber o que eu posso e o que eu não posso fazer com o baralho, eu saber das cartas não vai funcionar, não vai ser suficiente, tá? Então, é legal saber das cartas? Claro que é, mas não é suficiente. Vem com livreto. Então, vamos lá. Quando você entende, por exemplo, o arquétipo, você entende a carta com mais profundidade, você compreende o que você está fazendo, tá? E o baralho começa a virar na sua mão ferramenta. Ferramenta onde está no seu controle e não algo fora do controle. Então, quando eu começo a entender, eu entendo e tá dentro do meu controle. Por que dentro do meu controle? Porque eu começo a entender também até onde eu posso, até onde eu não posso ir. O que eu posso ou o que eu não posso fazer. Que leitura eu devo, que leitura eu não devo. Entende? E uma coisa muito importante é a gente... e isso nem tá aqui no contexto, mas eu vou trazer porque veio na mente, me fizeram essa pergunta hoje... E é uma coisa que, de certa forma, me mostrou que tá faltando. Gente, mais importante que a leitura é a pergunta. É a pergunta. Muitas vezes o contexto da carta vai te trazer uma informação diferente por conta da pergunta. Da pergunta. Então, por exemplo, olha, o que eu preciso mudar em mim? E sai o sol. Eu não vou falar pra você que você tá super aberta. Eu vou falar o quê? Que você precisa se abrir, que você precisa se mostrar, que você precisa ser mais clara. Não que você já é, porque a pergunta é o que eu preciso mudar e não o que eu sou. Então a gente tem que olhar com muita profundidade a pergunta. A pergunta muitas vezes, na maioria das vezes, tá?
é mais importante do que a resposta. Porque a resposta só vai ser clara se a pergunta for clara. Se você tiver entendido a pergunta. Porque um cartomante que não entende a pergunta vai trazer resposta errada. Então, quando você não entendeu a pergunta, pergunte para o seu cliente o que você quer saber. Eu não estou entendendo, me conta a história, me fala um pouquinho de você. Não é feio. Não é feio. Ok? É muito bom anotar para assimilar, muito bom mesmo, viu? Então, isso é importantíssimo, tá? E quem ainda não viu, também tem uma aula só sobre perguntas lá na rede vizinha. Assiste, porque isso é muito importante para que vocês entendam o quanto é importante uma boa pergunta, tá? Então, vamos lá. A chave tá no conhecimento e na interação com o seu público, né? Porque você precisa entender o que o outro quer, é o que eu tô falando aqui. Quanto mais eu entendo o que o meu cliente quer, quanto mais eu entendo o que as pessoas que me procuram quer, melhor eu vou ser. Eu preciso entender. E entender é extremamente importante, tá? Então, ouve o que eles querem. Escute de verdade. Se permita escutar, se abra para o campo do outro. Porque quando eu não me permito escutar, eu não tô me abrindo pro campo do outro. Entende? Consegue entender? Quando eu não tô escutando o que você tá dizendo, é como se eu tivesse assim, ó, de costas para você. Por quê? Porque eu não tô te ouvindo. Posso estar de frente, mas não tô te ouvindo. E se eu não tô conseguindo escutar o que você tá me dizendo, eu não vou conseguir te responder o que você quer saber. Então, cuidado com isso, certo? Então, vamos lá. Resumindo, ter medo é humano, natural, e tá tudo bem ter medo. Então, tenha medo? Ótimo. E agora, o que eu vou fazer com esse medo? Essa é a pergunta. Tô com medo. O que eu vou fazer quanto a isso? Eu vou deixar ele me parar ou eu vou analisar o terreno e conhecer? A escolha está na sua mão. Todos nós temos uma escolha e essa é a sua escolha. Então, você tem que escolher o que você quer para sua vida, tá? Medo é natural. O baralho é uma ferramenta que vai te ajudar a compreender tanto a si quanto ao outro. E ele não tá aqui para te confundir. Ele tá aqui para te orientar, tá? E quem aprende a usar o baralho, aprende a confiar em si. Porque quando eu aprendo a usar o baralho e eu começo a fazer as minhas leituras, isso me gera uma confiança. Confiança em mim mesmo. Mostro o quanto eu sou capaz de transformar tanto a minha vida quanto a vida de outras pessoas. E isso não tem preço. Não tem preço, tá? Falo por mim, não tem preço. Certo? Então, vou convidá-los novamente para o evento No Caminho das Cartas. Quem chegou depois e ainda não está inscrito no evento, se inscreve no evento. O link está na bio. Entre os dias 2 e 8 de junho. É um evento online gratuito que eu vou te ensinar a ler baralho cigano de forma assertiva, ajudar você a entender e desenvolver sua intuição e conquistar a sua independência através do baralho cigano, ajudando pessoas. Então, corre, se inscreve para você conhecer todo esse caminho e você já sai dali fazendo pelo menos as suas primeiras leituras, tá? Quem me perguntou dos guias, os guias é um material completo, tá? Não é só combinações. Tem algumas pessoas que acham que é só combinação. Não é. Tem 3 guias de combinações, porque são 36 cartas e cada uma combinada com as outras 35. Então, eu fiz 3 guias separados, cada um com 12 cartas, tá? Tem também o guia de combinação da característica física, também dividido em 3 partes. Mas fora ele, tem o significado de todas as cartas, no positivo, no negativo, em diversas áreas da vida. Fala do profissional, fala dos arquétipos. Então, você consegue ver a carta por esse ângulo arquetípico. Fala de postura e posicionamento de cada carta. Então, qual é a postura e posicionamento de cada carta daquela. Fala também sobre o... Fugiu? A carta da natureza. Então, como essa carta, ela se comporta na natureza. Quando a gente começa a enxergar dessa maneira, a gente começa a enxergar o baralho de uma forma mais ampla. E a gente começa a entender a carta também de uma forma mais ampla. Também fala de profissões, então tem muito conteúdo dentro desses guias, que é um apoio realmente para vocês, para que vocês consigam se sentir um pouco mais seguros e entender melhor essa linguagem das cartas, tá? Então, quem quiser, tá no link da bio também
o link de compra dos guias, certo? Alguém também tinha me perguntado se eles estão dentro do curso. Não, tá? Eles não estão dentro do curso. Eles são um material à parte. Vale a pena investir no livro Petit Lenormand? Se você quer estudar para conhecer, tudo bem. Só que assim, é muita informação. Se você tá muito no começo, às vezes você se confunde. Agora, se você já tem uma caminhada aí no baralho cigano, é legal, porque quanto mais você conhece, melhor. Mas quando a pessoa tá muito crua, é um livro que acaba confundindo às vezes. Vai depender, tá? Vai depender. Eu tenho, né? Já li, não uso tudo que tem nele, uso algumas coisas. Algumas coisas para mim fazem sentido, outras não. É você separar o que faz sentido para você ou não, tá? Mas é um livro que vai te trazer algum conhecimento das cartas e algumas técnicas. Ele não traz combinações profundas, ele não traz essa parte que eu acabei de falar, por exemplo, da natureza, dos arquétipos, não, tá? Ele traz mais técnicas mesmo. Os guias são muito bem feitos e é uma ajuda muito importante para começar a ler o baralho cigano. Ai, Fer, obrigada, que bom que fez sentido para você, fico muito feliz. Gente, é isso. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita que hoje eu não tenho que sair correndo. Dá para eu tirar algumas dúvidas aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fala para mim. Gente, ninguém ficou com dúvida? Uau, que top! Que bom que vocês gostaram, estão gostando. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Tenho um pouco de medo da carta da lua. Por que você tem medo de uma carta? O que ela pode fazer com a gente? Fala pra mim. Não é porque uma carta ela pode ser negativa que a gente tem que ter medo dela. Quando uma carta... E olha que a carta da lua nem é negativa, tá? A carta da lua, ela fala de emoções, ela fala de ilusões, ela fala do feminino, ela fala da gravidez, da gestação, até porque ela tem as fases. Ela fala do tempo de maturação, das fases que as coisas levam para acontecer na nossa vida. Então, ela não é uma carta nem positiva totalmente, nem totalmente negativa. Então, já começa por aí. Mas mesmo quando tem uma carta muito negativa, né? E eu acredito que a carta da lua você possa ter medo por conta dessa energia feminina, que muitas pessoas falam que está ligado à magia. Não é porque a carta da lua entra num jogo que ela vai estar falando sobre isso, tá? E mesmo quando tá falando, cabe a nós saber orientar de forma que não assuste o outro, né? Então, cuidar ali de como você passa a sua mensagem. Nenhuma carta é para te assustar. Você tem que aprender a olhar ela de uma forma que você consiga orientar da melhor maneira possível, tá? A lua é uma carta linda, né? Ela fala de intuição, ela fala da mulher, ela fala da fertilidade, ela fala dos ciclos da mulher, ela fala dos ciclos da vida, ela fala das emoções, ela fala, sim, das ilusões também. Então, ela fala de muita coisa e de coisas muito profundas. Então, é uma carta muito intensa. E não tem por que ter medo dela. É só uma carta que traz um monte de significado bonito. Não é porque tem um ou outro significado ali no meio feio, entre aspas, o feio, que ela não é uma carta boa. Por quanto tempo vamos ter de formação? Lourdes, a turma do coração, vocês ganharam um ano a mais de acesso. Então, vocês têm 2 anos de acesso ao curso. Mas o curso é acesso de 1 ano, tá? Vocês têm 2 porque vocês ganharam na nossa oferta quando a gente abriu a turma lá. A torre me passa umas interpretações negativas. Por quê? A torre fala de autoconhecimento, fala de você olhar para si, da solidão que te ensina, da solidão que mostra quem você realmente é. Pode estar falando de isolamento, pode estar falando de prisão, pode,
mas pode estar falando também da necessidade de se conhecer. Você explica muito bem, mas eu acho um pouco difícil para quem sabe eu aprender, mas quem sabe eu aprenderei rápido. Aprende, sabe por quê? Porque quando você começa a mergulhar no universo das cartas e entender como ele funciona e como você pode pôr isso no seu dia a dia, a coisa flui muito rápida, tá? Quando você se permite mesmo, você começa a fazer leituras muito rapidamente. Eu, dentro do Cartas que Falam, eu coloco vocês para treinar no primeiro dia. Entrou, já tem acesso ao Instagram de alunos e lá já tem treino para que vocês comecem a pôr a mão na massa. Porque é esses treinos que vai fazer com que vocês saiam do medo. Porque não é difícil aprender. É o medo de errar que trava. Então, quando a gente tá ali num ambiente seguro, que tem alguém orientando, você consegue se arriscar. Você consegue fazer leituras ali totalmente intuitivas quando você chega e eu falo para você tá dentro ou tá fora da carta e você começa a entender até onde a sua intuição tá acertando, até onde você está imaginando. Então é muito bacana quando a gente tem esse apoio, a coisa flui e flui bem rápido. Obrigado. Entendi melhor, que bom. Aonde encontro informação sobre o seu curso? O curso, ele tá com turmas, nesse momento não tá com turma aberta, vai abrir turma a partir do dia, na verdade vai abrir turma no dia 9, depois do evento eu abro a turma, tá? Então vai ter o evento, que é online, gratuito, que eu vou trazer ali a base, um caminho, você já sai dali fazendo as suas primeiras leituras entre os dias 2 e 8. No dia 8, eu explico sobre o curso e no dia 9 eu abro turma, tá? E no dia 8 também eu faço o sorteio de um curso, um conjunto de guias e uma mesa real comigo. Quando a pergunta é sobre saúde, sai o caixão, significa o quê? O caixão, ele fala que precisa de algumas mudanças, né? De algumas mudanças trágicas, não, de algumas mudanças drásticas e vai falar de ciclos que se finalizam. Então, se na saúde sai o caixão, precisa cuidar, precisa olhar, porque algum ciclo aí precisa se finalizar. Provavelmente vai precisar ou tomar uma medicação, ou parar de tomar uma medicação, ou começar um esporte, ou começar a cuidar da alimentação. Algum ciclo vai se encerrar para outro começar, tá? Então, pode estar falando, por exemplo, vamos supor que saísse pra mim hoje, eu já ia olhar e falar assim, vou ter que largar o açúcar, né? Porque eu já tô acima do peso, eu posso ou não desenvolver alguma coisa relacionada à insulina, porque tá acima do peso, aí sai o caixão, e na área da saúde eu já vou pensar nisso, falar assim, acho que eu tenho que procurar um médico, ver como é que tá meus níveis e talvez eu tenha que mudar minha alimentação. Então, é uma mudança de hábito, por exemplo. Então, pode ser um monte de coisa, tá? Não fala sobre o que vocês estão achando. Não é porque saiu ali que vai falar sobre isso. Certo? Combinado? Ficou claro pra vocês? Ou ficou alguma dúvida? Uhum. Certo? Ficou claro? Ficou com alguma dúvida? Alguma dúvida do evento? Alguma dúvida da aula de hoje? Alguma dúvida sobre o curso? Alguma dúvida sobre os guias? Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, eu que agradeço. Agradeço pela presença, agradeço pela companhia aqui, pela assiduidade, vocês estão todo dia aqui, fico muito, muito feliz, nenhuma como sempre. Obrigada, gente. Então é isso, gratidão a todos vocês, muito obrigada. Amanhã estamos aqui de novo às 18h18 com mais uma aula incrível. Amanhã vai estar bem bacana. Amanhã cedo eu já coloco nos stories o tema, tá? Eu abri uma caixinha, vou responder todo mundo, tá? Fiquem tranquilos, quem perguntou, vou responder. Não garanto que eu vá responder tudo hoje, mas eu vou respondendo entre hoje e amanhã pra vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Daqui a pouco já tá na rede vizinha e
eu libero o link lá nos grupos. Então, quem não tá no grupo, corre, se inscreve no link da bio, entra no grupo para receber tanto o material de apoio como o link que vai estar lá na rede vizinha para quem não conseguiu pegar a aula inteira, tá bom? Beijo!